Olá, vamos para mais uma aula de construção de estradas e infraestrutura do curso de Engenharia Civil. O conteúdo é construção de infraestrutura de estrada, terraplenagem. O objetivo é verificar as condições de movimento dos equipamentos de terraplenagem. Nas aulas anteriores, nós vimos a produtividade horária dos equipamentos de terraplenagem. Locomoção dos equipamentos de terraplenagem. Nós vamos precisar analisar a condição de movimento para que esses equipamentos possam se locomover. E a condição de movimento é essa, de que ER é menor que FR, que é menor que FAD. ER é a potência necessária, aquela que vamos necessitar para executar um trabalho, seja puxando ou empurrando uma carga. FR é a potência disponível, aquela que a máquina pode fornecer para executar um trabalho. E o FAD é a potência usável, potência que podemos utilizar limitada às condições locais. Para analisar a potência necessária, ER, que é o esforço trator na roda motriz, vamos utilizar a segunda lei de Newton, que é a lei de deslocamento, em que o deslocamento é massa vezes aceleração. Deslocamento é a potência necessária menos o somatório das resistências, e isso é igual a massa vezes aceleração. Se considerarmos uma aceleração constante, m vezes a é igual a zero, então a potência necessária é igual ao somatório das resistências. E o somatório das resistências, e as resistências que nós vamos analisar é a resistência ao rolamento, resistência ao grade, resistência à inércia e resistência ao ar. Resistência ao rolamento é uma das resistências que nós vamos analisar para calcular a potência necessária, é a força horizontal mínima que deverá ser aplicada ao equipamento para iniciar o movimento sobre a superfície. É a força normal à superfície de contato. E ela é obtida por essa expressão. RR é igual a FR vezes P. FR, ou K, é o coeficiente de resistência ao rolamento. Ele é calculado por 0,02 somado a 0,006 vezes A. O A é o afundamento do equipamento no terreno que ele estiver trabalhando. E o P é a massa do equipamento, cheio ou vazio. Resistência ao grade é a resistência à rampa. Ele é calculado por RG igual a mais ou menos P vezes I sobre 100. O P é a massa do equipamento, cheio ou vazio, e é a rampa, que pode ser calculado pelo seno de alfa, e para pequenas inclinações ele pode ser considerado tangente de alfa, que é o caso dos nossos cálculos. A resistência à inércia é a mudança de marcha, ainda estamos em potência necessária. Ela é calculada com RI é igual a mais ou menos P sobre G vezes ΔV sobre T. O peso do equipamento, a massa do equipamento, cheio ou vazio, ele nesse caso é em tonelada. E ΔV é a diferença de velocidade em quilômetro por hora, o tempo em segundo, e o G é a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Ele vai ser positivo quando a gente estiver analisando uma aceleração, onde a velocidade 2 é maior que a velocidade 1. E vai ser negativo quando a gente estiver analisando desaceleração, onde a velocidade 2 é menor que a velocidade 1. Então, essa é a expressão da resistência à inércia, e para que o resultado seja apresentado em quilograma,
e as demais unidades de medida se anulem, usaremos a seguinte expressão para o cálculo da resistência à inércia, onde RI, resistência à inércia, é mais ou menos 28,3 vezes P vezes delta V sobre T. Ainda sobre a potência necessária, vamos analisar a resistência ao ar, que é calculada por RAR, é igual a K' vezes S vezes V ao quadrado sobre 13. K' é a potência dinâmica até 7%. O S é a área da seção normal, a direção do movimento, e V, velocidade de deslocamento. No entanto, como os veículos de obra têm velocidade máxima na ordem de 60 km por hora, a resistência ao ar será desprezível em face dos esforços tratores disponíveis. Então, nos nossos cálculos, nós vamos considerar a resistência ao ar zero. Potência disponível, FR. Essa potência será dada pelo manual do equipamento. Potência usável é o FAD, é a potência de aderência. É a potência que a gente tem no peso sobre a roda motriz. Por isso, a gente calculou FAD como F minúsculo AD vezes P minúsculo AD. Esse FAD é o fator de aderência e o PAD é o peso sobre a roda motriz, que pode ser calculado com 0,6 vezes a massa do equipamento, o P maiúsculo. Vamos para uma aplicação. Qual seria o esforço trator mínimo que deveria ser desenvolvido por um equipamento para permitir a aceleração de 0 a 20 km por hora em 10 segundos? Dados. Peso total do equipamento, 50 toneladas. Rampa ascendente de 15%, que é o que esse equipamento terá que vencer. Coeficiente de rolamento é de 0,04, fator de aderência 0,55. E a potência disponível no equipamento em análise, a gente tem essa tabela, em que é disponibilizada as marchas do equipamento, a força de tração em cada marcha e a velocidade em cada marcha, obtida em cada marcha. Vamos lá. Potência necessária é o somatório das resistências, e as resistências que a gente analisa são essas. Primeira a ser calculada é a resistência ao rolamento, utilizando os valores informados lá no enunciado, fator de rolamento 0,04 e 50 toneladas, passando para quilos, 50 mil quilos é a massa do equipamento. E a resistência ao rolamento é de 2.000 kg. Resistência ao grade. Também foi dado o peso, a massa do equipamento, a rampa é de 15%, então a resistência ao grade é de 7.500 kg. Resistência à inércia, aqui nós vamos utilizar a massa do equipamento em tonelada, sendo assim, 28,3 vezes 50 vezes 20 menos 0, que é a diferença de velocidade que foi dada no enunciado, 20 km por hora menos 0, dividido por 10 segundos, que foi informado também no enunciado. Assim, a resistência à inércia é de mais 2.830. Positivo aqui, porque a gente está analisando a aceleração de 0 para 20 km por hora. Potência necessária é o somatório das resistências,
que nós calculamos, lembrando que a resistência ao ar vai ser 0, então o somatório é de 12.330 quilogramas e a potência necessária também de 12.330 quilogramas. A potência disponível especificada no manual do equipamento, FR. Aí a gente vai utilizar aquela tabela fornecida no enunciado e vamos escolher a força de tração que seja maior que a potência necessária calculada. Então, a força de tração, que vai ser o nosso FR, é a força dada em primeira marcha, de 15.000 quilogramas. Potência usável ou de aderência. Primeiro a gente calcula o peso na roda motriz, ou peso de aderência, 0,6 da massa em quilograma. Então, 0,06 vezes 50.000 é igual a 30.000 quilos. E a potência usável é esse fator de aderência dado lá no enunciado vezes o peso de aderência ou peso na roda motriz que nós calculamos aqui. E a potência usável é de 16.500 quilos. Vamos ver se a condição de movimento foi observada. A potência necessária foi calculada, 12.330 quilos. A potência disponível no equipamento, 15.000 quilos. E a potência usável ou de aderência, 16.500 quilos. Então, a condição de movimento foi observada. O equipamento é capaz de vencer todas as resistências e a aderência do terreno que ele está trabalhando tranquilamente. A resposta ao problema, né, a questão proposta, é que o esforço trator mínimo que deveria ser desenvolvido por um equipamento para permitir a aceleração de 0 a 20 km por hora em 10 segundos é de 12.331 kg, porque a potência necessária foi de 12.330 gramas. O mínimo que ele tem que fazer, o mínimo esforço que ele tem que fazer é de 12.331 quilos para poder sair do lugar e fazer de 0 a 20 km por hora. Observando que, já que ele precisa trabalhar em primeira marcha, ele só vai trabalhar até 4,8 km por hora, de acordo com a tabela fornecida pelo equipamento. Essa aqui, já que a força de tração de 15.000 e o que ele necessita de 12.330. Então, ele só consegue trabalhar até no máximo 4,8 km por hora. Ele não vai chegar a 20. E essa foi a videoaula de hoje. Essas são as referências utilizadas para esse material. Muito obrigada. Até a próxima aula.